Agora o que chama a atenção é que, digamos, você teve essa questão do efeito boiada, se a gente for ver nesse período, a maneira como jornalistas experientes, como ministros do Supremo, como intelectuais, até independentes, se comportaram, todos acreditando naquela. Eu lembro quando a gente começou a apontar, gente, isso aqui tem uma influência americana. Hoje está consolidado isso aí. Tem alguns colunistas, até de bom nível, já vêm as teorias conspiratórias. A teoria conspiratória dizer que a CIA conspira. Mas não o que assusta, César, é que não aprenderam nada. Tudo isso levou ao desmonte do país, à entrada do bolsonarismo e a uma ameaça real de destruição da nação. E os caras voltam com o mesmo padrão que tinham no pré-bolsonarismo. Terrível. Ô, Nassif, e essas pessoas experientes às quais você se refere, muitas passaram pela década de 60. Elas sabem o que era o IPES, por exemplo, o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais. Elas sabem muito bem o que era, por exemplo, o IBAD, sabe? Então, assim, elas sabem o que foi o IPES, o que foi o IBAD, o que foi a Operação Brother Sam, o que o Lincoln Gordon fez no sentido de convencer o Kennedy e o Lyndon Johnson, o que o Vernon Walters fez considerando o golpe. Então, assim, depois de tudo isso, o que é estarrecedor é exatamente o que você está propondo, a incapacidade de aprender com a própria experiência, no sentido de que, é óbvio que existia ingerência ali. As pessoas viam a Operação Pontes, o que essas pessoas tentaram fazer no sentido de treinar a própria Polícia Federal, o que o Kenneth Blanco, o procurador, disse. Nassif, essa gente é tão cara de pau, meu irmão. Olha que loucura. Eu participei de um podcast gigante, de alcance nacional, tá? E eu dei nomes. Eu falei, os métodos que o senhor Deltan Dallagnol aplicou foram ensinados por estruturas estadunidenses. Pesquisem o que diz o Kenneth Blanco, pesquise o que diz a Karine Moreno Texman, pesquise o que é o grupo, a Operação Pontes, etc, 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 dando nome de estudo científico, literatura científica, cara. 3 dias depois, o Deltan Dallagnol foi dar uma entrevista para esse mesmo podcast, e o apresentador falou, o jornalista, o Calejão, esteve aqui, e ele disse que você... Ele nem nega, ele diz, não, é verdade, a gente aprendeu sim lá todos esses métodos. Entende, Nassif? Então, assim, é de uma loucura que essa gente não tem a mínima capacidade de aprender com base no uso da própria experiência, que é desesperador. E eu concordo com você, isso muito provavelmente vai se repetir no futuro, e vão falar que é teoria da conspiração, que tudo isso não faz... Bom, mas, gente, a cada 15 anos os caras tentam promover um golpe de Estado aqui, sobretudo quando tem o mínimo de organização popular. Fizeram isso com o Jango, cara. Fizeram isso por conta das reformas de base. Jango tinha 76% de aprovação popular e toma um golpe. Fizeram isso com a Dilma, porque depois de 2 ou 3 governos do Partido dos Trabalhadores, quer ou não, 20, 30 milhões de pessoas saíram da linha da miséria e existia todo um processo se consolidando em determinado sentido. A gente pode criticar, pode achar que, falta desenvolvimentismo, precisa investir mais em industrialização, tudo bem. Agora, o fato é que o país estava caminhando a passos largos numa determinada direção. E aí, toda vez que isso acontece, que a gente organiza minimamente um projeto de emancipação popular para o nosso povo, algo dessa natureza acontece e os Estados Unidos nunca tem nada a ver. Depois fica provado que eles tinham. Agora, César, o que causa irritação aí é que quando você analisa o papel do Lula, desde que ele entra na política, é de aprimoramento do capitalismo nacional. Ele nunca foi um revolucionário. Ele foi um sujeito que pegou um país que estava explodindo quando o Fernando Henrique deixa aquele grau de miséria, de desajuste, e traz algumas políticas compensatórias que ajudam a equilibrar. Mas a maneira como tento colocar, não, ele está junto com o eixo do mal, ele apoia a Venezuela. Rapaz, mas é de um atraso monumental. Colocar ele como revolucionário, como ameaçador, colocar o MST. Gente, se não fosse o MST, esse pessoal estava onde? Então, de qualquer forma moderna, eu digo moderna mesmo, de organização, de integração do pobre
na vida política e social é criminalizada de uma forma terrível, terrível, terrível. Exatamente. Tem um economista que eu entrevistei para esse trabalho, Poder e Desigualdade, o Michael Hudson. Acho que você até conhece ele. O Michael Sim. Hudson tem um trabalho fenomenal. E na entrevista ele me disse o seguinte: Calejão, a gente vive um modelo feudal, só que ao invés de senhores de terra, vocês têm financistas. Você sabe muito bem como esse processo funciona. A dívida pública brasileira, sobretudo, está na mão das nossas classes mais abastadas, principalmente que controlam o sistema bancário, sistema midiático e tudo isso. Não é à toa que essas pessoas investem em processos de desmobilização social toda vez que surge a mínima possibilidade de emancipação popular. Isso tudo é um projeto que vem sendo conduzido desde as capitanias hereditárias. Isso não começou semana passada. Agora, o que me parece, Nassif, o Lula nunca se vendeu como revolucionário. Ele nunca disse eu sou um revolucionário e tal. Muito pelo contrário. O Lula ele é um metalúrgico de chão de fábrica que surge na dimensão do que a gente convencionou chamar do novo sindicalismo e sempre se colocou como uma liderança extremamente conciliadora. Essa é a grande habilidade. O modelo dele era a Alemanha e o sindicalismo alemão. Exato. Agora, cara, o que é curioso é que a nossa mídia é garoto de recado do tio Sam. A gente sabe disso. A nossa mídia hegemônica é assim, sem o menor pudor. E isso acontece, Nassif, porque, veja, eu estudei relações internacionais no âmbito acadêmico. Quando você estuda relações internacionais, de uma forma muito tácita, de uma forma muito inteligente, eles tentam te dizer que, a despeito de todos os problemas, as democracias burguesas liberais são basicamente a única forma razoável de organização social que existe hoje no mundo. E aí, com frequência, eles citam Churchill, esse tipo de coisa, tá? E o que te é dito nesses cursos também é que, apesar de todos esses problemas, os principais reguladores do mundo são a Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o direito internacional público e privado. E isso não poderia ser mais mentira. Essas são construções do capitalismo anglo-saxão. Elas existem hoje, como elas existem, para justificar a desigualdade que o capitalismo anglo-saxão produz, Nassif. Então, o principal regulador do mundo é o capitalismo anglo-saxão. E o anglo-saxão produz uma hierarquia moral que diz que vidas estadunidenses valem mais do que vidas sul-americanas e latinas. Vidas da Europa Ocidental valem mais do que vidas da África subsaariana. Vidas israelenses valem mais do que vidas palestinas, por exemplo. E aí fica esse nível de sabugice ao qual você se refere. O Lula mais o Maduro. Você imagina se o Maduro tivesse feito, Nassif, 1/20 do que Israel fez na Palestina e agora está fazendo no Líbano? Esse cara tinha sido assassinado com drone, Nassif.